Deixa eu ver aqui, ó. Nega, tenta ajudar e ajuda. Personagens na vida de Cristo. Esse que negou, vocês já sabem praticamente, foi o apóstolo Pedro, que negou Jesus. Naqueles últimos momentos de Jesus aqui conosco, uma pessoa que acompanhou Jesus com 3 anos, intensamente, largou tudo, deixou de ser pescador, largou tudo e seguiu Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, ele nega. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Depois, pessoas que tentaram ajudar, mas não conseguiram. E depois que Jesus, ele é morto, ele recebe uma ajuda depois de morto, para se cumprir uma profecia. Vamos ler quem são esses personagens. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Aí no capítulo de Lucas 22, 57, a Bíblia está dizendo que pela primeira vez ele nega. A primeira vez: eu não conheço Jesus. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Quantas vezes? 2. Passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Ou seja, lá da região da Galileia, e Pedro era da Galileia, ele era pescador no mar da Galileia. Inclusive Jesus andou com ele, chamou ele, muito tempo. Jesus pousou, dormiu na casa da sogra dele, curou a sogra dele de febre, e a sogra já foi servindo Jesus e os discípulos. Então observe que ele era galileu. E virando-se, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou 3 vezes. Jesus tinha dito a ele que antes que o galo cantasse, você vai me negar 3 vezes. Jesus foi profeta e acertou, deu tudo certo. Aqui, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele aqui se converte porque houve um arrependimento genuíno nele. Porque ele tinha dito: mestre, eu estou pronto a ir para a prisão contigo e ser morto. Ele disse naquele mesmo dia que estava pronto para isso. Se o senhor for morto, eu serei morto. Se o senhor for preso, eu vou para a prisão. Jesus disse que Satanás tinha pedido para cirandar Pedro, uma forma que tinha lá em Israel, de você colocar o grão do trigo numa peneira e peneirasse, para que ficasse só o trigo e a casca fosse sendo soprado e fosse saindo e ficasse só o grão puro. Hoje aqui em nossa região fazem isso com feijão, a bata do feijão, vai limpando, tirando as pedras para ficar o feijão. Satanás pediu sobre Jó a Deus, ao próprio Deus: eu quero tocar neste homem. O Senhor deu tudo a ele, que ele não chama Deus de Senhor. Você deu tudo a ele, por isso que ele te adora. Deus falou: vai, toca em Jó. Ele foi, tocou em tudo que Jó tinha. Jó continuou firme. Depois, pele por pele, vida por vida, me dá ele, para que eu quero ver se ele vai continuar. Deus foi desafiado e disse: não tira a vida dele, mas
toca em todo o corpo dele. Ele foi até Jó e tocou, fez um corpo todo de feridas. Diz a Bíblia que Jó pegava um caco de telha e raspava as feridas, que o hálito fedia. A mulher o abandonou, Jó ficou sozinho, mas mesmo assim não blasfemou de Deus, nem saiu da presença de Deus. Jó passou no teste, foi aprovado. Pedro não ia passar. Jesus disse: Satanás pediu, me rogou para que eu te entregasse, eu não te entreguei. Não, eu estou pronto para ir para a prisão e para ser morto. Jesus disse que rogou ao Pai por ele e não deixou que ele passasse na peneira que o Satanás queria passar ele. Que ele não ia passar no teste. Só que Jesus, como profeta, sabia. E disse a ele, Jesus não discutiu com ele, você não tá, não tá, isso é perda de tempo. Jesus disse, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Você que diz que está pronto para morrer comigo, para ser preso, vamos ver. E Jesus estava ali preso naquela praça pública. Ele nega uma, nega duas, nega três. Jesus, pela onisciência, Jesus estava sabendo, ele está ali me negando. Jesus sabia onde ele estava. Era uma praça, Jesus preso, o espetáculo da noite. As pessoas que amavam Jesus estavam chorando, quem odiava Jesus estava comemorando. O espetáculo daquela madrugada foi Jesus preso. Diz a Bíblia, aí no 62, que Jesus fez isso. Jesus estava no tronco, acorrentado, exposto em praça pública, ia ser julgado no outro dia para ser crucificado. Mas ele foi preso naquela noite e foi levado do Monte das Oliveiras até a praça pública e ficou lá. Quando o galo canta a 3ª vez, Jesus faz, olha para onde Pedro estava. E Pedro olha e vê Jesus, o olhar que mudou tudo. Basta um olhar para mudar tudo. Jesus preso, não podia fazer nada, não podia gritar, não podia falar. Olhou. Quando Jesus olha, Pedro, meu Deus, eu disse que eu estava pronto. Só fez fugir do lugar, ir para os recintos da cidade, chorar, diz a Bíblia, amargamente, arrependido. Enquanto Judas estava com remorso. O remorso, o cara está diante do juiz, diz, eu não vou fazer nada. Não, doutor. Quando sai dali que abre as algemas, ele faz tudo de novo. Lembra dos indutos que tem no nosso Brasil, que é o único país que tem induto? Induto em São João, induto de Natal, induto de Páscoa. Lugar nenhum no mundo tem, só tem aqui. Aí o cara chega ali e sai. Primeira esquina, se é um estuprador, estupra uma mulher. Primeira esquina, assalta, se assaltava. E vira para uma plateia, para os jurados, para um doutor. Eu não faço mais não, doutor, aquela lágrima de crocodilo. Arrependimento não. A pessoa se arrepende porque pecou contra Deus. Não é observando o juiz, os jurados, os policiais, as pessoas. O arrependimento é contra o meu Senhor. Quando Jesus olhou para ele, ele sai, chora, se arrepende. Judas foi se suicidar na mesma madrugada. 2 apóstolos. Dos 12, Jesus já estava contando ali, só tem 10 agora. Pedro foi para onde? Mas Jesus tinha dito a ele, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. A promessa tinha que se cumprir. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ele se converte naquela madrugada e depois lá em Atos dos Apóstolos, quem é que prega e 3.000 pessoas resolvem se batizar? Pedro.
O Pedro que se arrependeu, o Pedro que se encontrou com o Senhor. Agora ele tem um encontro com o Senhor. Ficou 3 anos vendo os milagres acontecer, 3 anos vendo o paralítico andar e ele não tinha se convertido. Porque em Lucas aqui antes, no capítulo 22, Jesus diz assim: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. É uma palavra muito forte. Muito forte. Confirma os teus irmãos. Quer dizer, aí você vai e pergunta, está na Bíblia desse jeito? Está na Bíblia desse jeito. Andando com Jesus 3 anos, viu tudo que Jesus fez nessa terra e não se converte. Eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida quando Deus me deu essa palavra. Há uns 10 anos atrás. Jesus dizendo para mim: Augusto, fica na tua. Nem todos que você conhece são convertidos. Esquece. Vestido lá embaixo, paz do Senhor e não é crente. Eu me liguei e me acordei para o resto da vida. Porque eu estava inocente. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. E pá, todo mundo crê. Mas isso aí é outra história. Eu não quero entrar nessa história agora. Agora veja aqui, ó. Lucas 22, 54, 62, está aqui. Ele negou. Então o que? Nega. Você viu o personagem que negou. Quem foi? Pedro. Graças a Deus, Pedro terminou bem. Vamos ver 2 personagens agora que tentaram ajudar Jesus. Tentaram ajudar Jesus. Vamos ver aqui no capítulo 23. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Quem era Pilatos? Governador romano da Judéia, a região que estava Jerusalém. Era um estado. Tinha Galileia, tinha Judéia, tinha alguns estados em Israel, no país chamado Israel. E ele era governador romano. Você estudou história, lembra do Brasil, colônia de Portugal? Lembra? Dom Pedro Álvares Cabral e não sei quem que mandava no Brasil. E o Brasil ficou independente, que nós comemoramos até hoje a independência do Brasil de Portugal. Nesse tempo aqui, Roma mandava em Israel. Israel era colônia. Os soldados romanos, o Estado romano, o exército romano e o governador romano, ele era governador na Judéia. A crucificação que Jesus foi crucificado era uma pena de morte de Roma, como hoje tem pena de morte nos Estados Unidos. Tem cadeira elétrica, câmara de gás e injeção letal. Cada estado tem uma pena de morte diferente. E aí, essas penas de morte são aplicadas nas pessoas. A pena de morte, quem ia ser crucificado quem era? Barrabás, porque matou uma pessoa e era assaltante. Naquela Páscoa tinha um indulto de Páscoa. Solta Barrabás ou solta Jesus? A população enfurecida pelos líderes religiosos, com ciúme e inveja de Jesus. Porque os templos estavam vazios e onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Ó, pegou? As igrejas puras, os templos, os sacerdotes pegando para o vento. Cadê o povo? Está acompanhando Jesus. Aonde? Tem 3 dias no Monte da Bem-aventurança. O povo lá em jejum e oração, tanto que Jesus não despertou eles em jejum. Tem que dar pão e peixe, tem que dar alguma coisa. E houve o milagre da multiplicação. Aquelas pessoas comeram depois de passarem dias recebendo os milagres do Senhor. Então observe que aqui Pilatos, comovido, um homem que tinha instituído essa pena de morte, teve comoção. Lê o texto comigo. Começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes, à multidão: olha aqui, não acho culpa neste homem. O governador que mandava matar. Eu não acho culpa nesse Jesus.
Aí continuou, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, que era um outro governador, diga comigo, Herodes, era o governador da Galiléia. Agora diga comigo, Pilatos era o governador da Judéia, que é a região de Jerusalém. A Galiléia já era outra região do estado de Israel, que tinha o mar da Galiléia. Lembra os milagres que Jesus fez no mar da Galiléia? Pois é, outra região. E o governador era Herodes. Aí Pilatos, eu não vou levar essa culpa sozinha. Já que Jesus é lá da Galiléia, daquela região de lá, fez milagres lá, o povo de lá conhece ele. Herodes estava todo mundo em Jerusalém. 2 governadores, Pilatos e Herodes. Herodes, me ajuda aqui. Esse homem é de lá da tua região, me fala dele aí. Aí Herodes entra na situação aqui, ó. Remeteu a Herodes. Pegou ali o tido como criminoso, que o povo queria matar. Ó, a jurisdição aqui, ele não é daqui não. Ele é da Judéia. Ele é lá de você é governador da Galiléia. Herodes, vem, me ajuda aqui que eu não quero derramar o sangue desse inocente sozinho. Herodes entrou. E Herodes, no versículo 8, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Jesus ficou calado com as perguntas do governador Herodes. E estavam os principais dos sacerdotes, escribas, acusando com veemência. Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu em uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes disse: eu não vou fazer nada com esse homem. Pilatos, ele está preso na Judéia, resolve você aí. Herodes devolve, os soldados o levam de novo para Pilatos. Resolva Pilatos. O que quer dizer? Herodes não queria matar ele. Pilatos também não. Mas o povo enfurecido pelos sacerdotes, dos templos vazios, estavam ali, o quê? Mata esse homem, solta Barrabás. Você está entendendo? Então aqueles que tinham poder estavam ali tentando ajudar. A gente vai fazer isso, isso e isso. Aqui acontece, ó. Interrogava e ele manda de novo para Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes, 12, entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais sacerdotes e magistrados, e o povo disse-lhes, olha o 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando-a na vossa presença nenhuma culpa, dai de que o acusais, acho neste homem. Os caras tentaram ajudar de tudo que foi jeito para Jesus não ser morto. Versículo 15, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-los-eis, pois soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, que era a Páscoa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com este, solta-nos Barrabás. A multidão enfurecida, solta o matador, o assaltante Barrabás, e mata Jesus. Uma multidão guiada por um espírito maligno sai de baixo. Satanás entrou ali em todo mundo e fez todo mundo desejar isso. E os governadores ali, ó, não queriam matar Jesus, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio, que era o Barrabás. Aí, ó, um homicídio e outras situações. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. 20, tá vendo? Tentaram ajudar. Ele fala de novo.
Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? E ele falava italiano, ele era italiano, ele era de Roma. Não acho nele culpa de morte. Castigá-lo-eis, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Diga assim: meu Deus. E os seus gritos, os seus principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. No outro evangelho, eu não sei se é em João ou Marcos, ele chega a pedir uma bacia de água. Me traga uma bacia de água. Os soldados trouxeram uma bacia de água. E Pilatos lavou as mãos. O sangue desse homem não vai recair sobre mim. Dois tentaram ajudar. Um ajudou. Vamos ver agora quem foi que ajudou. Dois tentaram ajudar. Vamos ver aqui o versículo 26. Diga comigo, quem ajudou? Aqui verdadeiramente ajudaram. O 23, 26. Quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu. Lembra desse nome? Simão Cirineu. Que vinham do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Jesus, em alguns momentos, com a cruz pesada, para o corpo dele já em jejum e oração, magro, e recebendo chibatada dos soldados, que tinha algo na ponta que cortava. Jesus já estava todo ensanguentado, as costas abrindo, parecendo aquela carne que você vai pôr sal para fazer carne do sol. E Jesus caía no chão. Esse Simão Cirineu pegou a cruz e carregou um certo caminho. Jesus continuou apanhando e ele na frente carregando a cruz. Esse aí ajudou. Quis ajudar, ajudou. Simão Cirineu. Grava esse nome. Uma outra pessoa que quis ajudar e ajudou, está aí no capítulo 23, 50. Eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo. Ele era senador, ele era político, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Era um senador calado, convertido. Os que resolveram matar Jesus, ele se deu um jeito de sair e não participar também daquilo. Ficou só de olho. E quando ele quis ajudar, ajudou. Esse, chegado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois que Jesus foi tirado da cruz, ele disse: me dá o corpo. Enrolou um lençol e levou o corpo de Jesus até o sepulcro que era dele. As pessoas naquele tempo em Israel não tinham túmulo. Era uma rocha escavada. Quem tinha mais dinheiro tinha mais condição. Ele tinha um sepulcro zero, novo. Quando eu morrer, eu vou ser sepultado lá. Ele pediu o corpo de Jesus. Pilatos, porque ele era influente, senador falando com governador. Pilatos, me dá o corpo de Jesus. Enrola no lençol. As mulheres prepararam com perfumes, enrolaram o lençol e conduziram, botaram. Bota lá na minha sepultura. Que foi a sepultura que a gente visita lá em Israel. Numa vinha. Ele era fazendeiro rico, uma vinha. Plantava vinhas para fazer suco de uva e vinho. E ele tinha feito nessa chácara, nessa fazenda dele, ele fez a própria sepultura dele, escavada na rocha. E levou o corpo de Jesus para lá. No terceiro dia, vão lá visitar, não acham mais. Jesus ressuscitou. Está lá puro até hoje. O mundo inteiro vai lá. É a última visita, quando eu estava fazendo as caravanas,
começou essas guerras, a gente suspendeu. A última visita que a gente faz antes de vir voltar para o Brasil é essa sepultura, onde você entra e vê lá o túmulo vazio. É algo assim muito forte. As pessoas só saem chorando, se acabando de chorar, porque vê o túmulo. Tem uma grade, eles conservam muito a relíquia histórica, então você não pode passar a mão. Mas no lado de cá muita gente grava, faz vídeo lá dentro, o túmulo está vazio. É uma coisa assim emocionante. Mas veja a situação de duas pessoas que tentaram ajudar. Vamos resumir aqui para a gente orar. Nega, tenta ajudar e ajuda. Na sua trajetória cristã, a sua trajetória, tem pessoas aqui que vieram hoje à igreja aqui, hoje. Mas tem gente que já tem trajetória aqui de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos nessa igreja. Na sua trajetória de você ser uma pessoa cristã, você vai encontrar pessoas que vão negar você. Pessoas que te conheceram, sabiam o que você fazia antes, e ainda hoje olha para você, acha que você é a mesma prostituta, acha que você é o mesmo drogado, acha que você não se converteu, acha que você é mentiroso, acha tudo, nega a sua conversão. E eu te dou um conselho aqui essa noite, não ligue para eles. Eles querem ver a sua queda. Eles não querem ver você de pé. Pastor, quem é, você sabe. Aqui vai se transformar num livro. Você vai poder adquirir esse livro. Essa palavra Deus me deu ontem, 12h30 da noite. Eu dentro de um quarto de hotel, minha esposa já estava dormindo. Que eu ia lá em Vitória da Conquista. Eu ia voltar para a Feira de Santana hoje, viajei. Saí 9, cheguei aqui quase 4 horas. E estou aqui pregando. Eu pedi uma palavra a Deus, caiu aqui. Aí o Espírito Santo foi levando. É a melhor palavra que existe. É Bíblia, você tendo a revelação. Pessoas que negaram, pessoas que tentaram ajudar e pessoas que ajudaram. Jesus foi morto por inveja. Ele diz isso claramente, vão me matar por inveja. A inveja é a pior coisa do mundo. Se eu pudesse, eu falava aqui todos os dias. E você não sabe, o invejoso, ele quer sua alma. Ele não quer sua namorada, seu carro. Ele não quer sua fazenda, ele quer sua alma. Ele quer o seu lugar, ele é o próprio diabo que quer entrar em você e viver a sua vida. Ele quer a sua alma. Então veja só, pessoas que negaram, tentaram ajudar e ajudou. Na sua trajetória de vida, pessoas vão negar o que você é, vão querer fazer o inferno da sua vida, outras vão tentar ajudar e não vão conseguir. E verdadeiramente milhões vão te ajudar. Sabe como? Você vivo, feliz, a pessoa vai querer te ajudar. E mesmo depois da sua morte, as pessoas ainda vão ajudar falando bem de você. Como foi o caso desses que tentaram ajudar, ficou calado, não foi discípulo, não andou com ele. O Simão Sirineu apareceu, carregou a cruz. Teve misericórdia de Jesus. Me dá essa cruz aí, Senhor, e carregou. O outro foi correndo para Pilatos. Me dá o corpo dele, sabe por quê? Existe uma profecia em Isaías que se cumpriu, por isso que eu falei existia, que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Sabe o que é que eles faziam com a pessoa crucificada? Depois que descia da cruz, quebrava os ossos. A morte tinha que ser a pior morte de todos os tempos. 24 horas de dor naquela cruz.
onde ia desfalecendo a força do braço, do músculo, e tinha uma madeira aqui atrás do pulmão, na cruz, que asfixiava aquela pessoa que ia morrendo sem ar, aos poucos. Os pregos nos pés, nas mãos, e quando ia faltando músculo, força, a pessoa sentia, levantava. Mas chega um momento que a força não dava mais. Aí aquela, tipo assim, um cupim de boi na árvore, que pressionava aqui e faltava ar. Jesus morreu assim. E depois aquelas pessoas ali desciam da cruz, quebravam os ossos. Plá, plá, igual uma bolacha. A profecia é que nenhum osso dele seria quebrado. O profeta Isaías. O senador vai até o governador e diz o quê? Me dá o corpo dele. Tentou ajudar e ajudou. O Simão Cirineu tentou ajudar e ajudou. Os soldados permitiram que Simão carregasse a cruz. No trajeto até chegar no lugar da crucificação. O próprio pessoa que ia morrer levava a cruz. Pesadíssima. Imagine para aguentar ficar em pé num lugar com o corpo pendurado. Não era um galho. Era uma cruz muito pesada. E o melhor de tudo é que Jesus morreu não porque eles mataram. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus foi escolhido pelo Pai para salvar. Jesus disse: eu vou morrer por vocês. Bastava Jesus dizer: não, eu faço o que vocês querem. Ele não iria morrer. Então ele morreu sabendo o que estava fazendo por mim e por você. Para salvar a tua vida. Para salvar a tua descendência. Inclusive uma das propostas de Judas foi isso. Chama uma legião de anjos aqui e resolve isso. Os anjos terminavam com todo mundo e Jesus ficava vivo. Mas Judas era o ministro da economia. Ele queria a tesouraria, ser o ministro da economia, lidar com todo o dinheiro do reino, matar os romanos e assumir um governo terreno. Só que Jesus o quê? Um governo celestial. Está na cadeira hoje, assentado à direita do Pai. Passou tudo o que uma pessoa pode passar. Mas hoje a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, Ele é o Senhor. Eu confesso que Ele é o Senhor. Só que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não lhe conheço. Vocês, vós que praticais iniquidades, e aqueles que morrerem com Cristo, crendo até o fim, até teu último suspiro, seja você dormindo, seja você no hospital, seja você em qualquer lugar, o seu último suspiro, que você morra com Cristo. Você vai alcançar essa salvação milagrosa. E Ele vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas, venha. Amém? Então diga a quem está ao seu lado: suporte tudo. Tudo, diga tudo mesmo. Tudo. Vezes 1 milhão de vezes. Suporte. Teu lugar está garantido. Esse ditado do inferno que tem no nosso Brasil, e que as pessoas: eu não levo desaforo para casa. Diga: está amarrado na minha vida. Diga: eu levo desaforo, eu levo uma baleia, eu levo um tubarão nas minhas costas, eu engulo seco, que o meu lugar está guardado. É Jesus de Nazaré. Amém? Digo: o meu Senhor suportou e eu vou suportar. Amém? Dê tempo ao tempo. Só faça passar, só faça suportar, só faça orar, só faça clamar,
que tudo na tua vida contrário, Deus tem resposta. E a resposta será muito grande. Mas nós nos encontramos em um lugar de honra. Deus está te honrando, está respondendo a tua oração. Então você cuidado com a primeira parte, amém? Cuidado. Deus vai te mostrar todos que são invejosos e que não prestam, que andam ao teu lado. Deus vai mostrar e não vai ficar um. Em nome de Jesus. Teu lugar é maravilhoso. Teu lugar é santo. Então às vezes a pessoa não suporta olhar para você. Você conhece alguém assim? Que diz que está com você coladinho e não suporta olhar para você? Você sente ou não sente que a pessoa te olha atravessado? Que a pessoa não quer ver você bem? Sente ou não sente? Tem alguma criança aqui? Criança que não sente. Mas quem é adulto sabe. E você fica procurando na tela o que foi que eu fiz para aquela pessoa. Não é assim? Ontem estava com você, hoje já não está mais, não quer ver você, quer ver você pelas costas. E não está mais porque Deus tirou, mas porque se tivesse, estava na mesma situação. Então assim, e pode ser quem? Pode ser gente da sua família. Eu já atendi caso de uma mãe que não suportava a filha, vários casos. Queria tomar o namorado dela. Era doida porque a filha arrumava namorado, ela não arrumava mais. E aí? A mãe que odiava a filha, já vi vários casos. Então você pensa que é gente de longe, é gente de perto, que acompanha a sua vida dia e noite. Mãe com inveja da filha. Quando a outra filha chegava, 3 filhas, uma chegava, elogiava. Essa daí eu não quero conta. Tu fez o que a tua mãe? Nada. Pastor, eu estou me acabando, eu estou morrendo. Eu digo, não morra não, vem cá. Fui no gabinete, aconselhei ela. Ela pegou a visão. Uma outra disse, sai de sua casa. Arruma um emprego. Você vai pagar suas contas, sai de sua casa. Ela não entendeu. Bispo, naquele dia eu ia sair da igreja. Por quê? Porque o senhor mandou abandonar minha mãe. Não abandonei sua mãe. Eu mandei você se levantar para depois você ajudar ela. Ela se levantou e hoje ela ajuda a mãe. O homem de Deus faz isso. Você não pode cair porque uma mãe quer ver sua morte. Você tem que se levantar, se libertar. Sai de sua casa, aluga um lugar, vai embora. Ela assim fez, hoje ela está ganhando muito dinheiro. E está ajudando a mãe. Honrar pai e mãe vai ser assim. Você vai honrar seu pai e sua mãe. Deus vai lhe dar e você vai honrar. Você não vai desprezar. Mas em nome de Jesus, você tem que ficar esperto. Você não pode morrer junto por ninguém. Quem morreu por todos foi quem? Jesus. Amém? Então diga assim, eu não vou morrer por um filho, nenhum filho vai morrer por mim. Você vai ajudar. Se você ficar com peninha, você mata a pessoa. Ela não se levanta. Estou com pena. Lembra de... tudo que eu falo está na Bíblia. Vamos ver. Quando foi que Deus falou o que para Samuel? 1 Samuel 16. Tu está com dó de Saul? Eu já rejeitei Saul. Tá assim ou não tá? Quem conhece? Coloca o versículo aí. Coloca o versículo aí. 1 Samuel 16. Coloca aí. Estão me ouvindo? Olha lá. Não, 16:1. Eu estou 1:16. Então disse o Senhor a Samuel. É aí mesmo. Não perca o milagre não. É ou não é? Pronto. Quieta a mão agora. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o quê? Para que não reine sobre? Deus estava dizendo a Samuel, vai lá, escolhe Davi para mim, esse aí já foi.